Bem-vindo ao Clube dos 545. Eu sou o pastor Mateus Maia. De segunda a sexta-feira quero estar aqui com você, te ajudando no entendimento da palavra. Uma devocional por dia de um capítulo da Bíblia. E já estamos aí no finalzinho de Gênesis. Queremos seguir até Apocalipse com a graça de Deus. Hoje nós vamos fazer a nossa devocional baseada no capítulo 48 do livro de Gênesis. E o versículo-chave hoje é o verso 16. O nosso tema hoje é abençoe seus filhos. Como nós podemos abençoar os nossos filhos? E aí? O que você acha? O que você pode escrever aqui? Sabe, é só orando, levando na igreja? Eu creio que há muito mais. Se formos de fato discípulos do Senhor, de fato poderemos fazer também discípulos dele. Mas vamos ler então esse verso bíblico de Gênesis 48. Se você tem aí a sua Bíblia, abra comigo e acompanhe comigo nessa leitura. Diz assim: o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes meninos, que por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. José então vai visitar o seu pai Jacó, que já está morando ali na terra de Gósen e está avançado de idade. Não se encontra bem. José, sabe que seu pai já está velho e não está bem de saúde. E vai juntamente com seus dois filhos, Manassés e Efraim. E ali Jacó os adota também como seus filhos. Mesmo sendo filhos de uma egípcia, eles são colocados lado a lado em grau de importância como os outros filhos de Jacó, Judá, Levi e todos os outros. E na terra que é dividida mais tarde, eles também recebem a sua porção, completando assim os 12 filhos de Israel, que serão as 12 tribos de Israel. Então os dois filhos de José somam-se aos 10 filhos, fazendo assim um total de 12. José, então, quando chega ali para o seu pai, Jacó, coloca o seu filho mais velho, Manassés, perto da mão direita de Jacó, e o mais novo, Efraim, perto da mão esquerda. Mas naquela hora ali, o que Jacó faz? Ele cruza as mãos e abençoa o mais novo primeiro, abençoa Efraim. Concede a bênção do primogênito para Efraim, mas também abençoa Manassés. José naquela hora tenta mudar isso, mas Jacó insiste que será dessa forma. E a gente percebe que ao longo da história Efraim se torna uma das principais tribos de Israel. De modo que um dos líderes importantes dessa tribo é o próprio Josué, que assume a liderança do povo logo depois de Moisés e os ajuda a conquistar a terra prometida por meio das guerras ali, dirigidas cada uma delas por Deus. Posteriormente, a gente percebe que a tribo de Judá assume a importância em detrimento da tribo de Efraim. Jacó também abençoa José e repete a promessa de que Deus os fará voltar à terra dos seus pais. Sabe, eu vejo José como um exemplo de um pai que discipulou e abençoou os seus filhos. Ele se manteve fiel a Deus, mesmo tendo uma mulher egípcia e vivendo em uma terra estranha, cheia de costumes estranhos. O fato é que da tribo de Efraim, como eu falei, veio Josué, que foi um exímio líder, um homem temente a Deus, um homem que seguiu a Deus, todos os dias da sua vida. Mas a partir de Josué, e a gente percebe esse erro na vida de Josué, ele não discipulou outras pessoas. Nós temos então a triste história de Juízes, onde cada um fazia aquilo que bem entendia, pois que não havia um rei, não havia um comando. Sabe, o preço da falta de discipulado é muito caro. Deus escolhe pessoas para serem seus representantes aqui na terra, independente da família ou da sua história. Talvez você pense assim, da minha família, que é tão pobre, que é tão humilde, sabe, eu não espero nada. Não é verdade. Os filhos de José eram filhos de uma egípcia e foram abençoados e deram frutos. Raabe era uma prostituta e veio a fazer parte do povo de Deus, porque ela acreditou que Deus estava ao lado do povo na luta contra Jericó. E também veio a fazer parte
né, da ascendência de Jesus, da linhagem de Jesus. Ruth era moabita, mas ela escolheu, sabe, o Deus da sua sogra, Noemi, e também se tornou parte da linhagem de Jesus. José, pai de Jesus, nem era pai natural dele, mas o adotou como filho. E eu imagino que José deve ser tido um pai exemplar para Jesus, né? Teve grande participação na sua criação e gerou, né, esse menino abençoado. Duas perguntas. Primeira delas, você já descobriu qual é a sua identidade em Deus? Sabe, se nós não sabemos qual é a nossa identidade, dificilmente nós saberemos qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito. Precisamos descobrir essa identidade em Jesus. E é só através da rendição completa a Ele, andando cada dia nele, é que nós viveremos como verdadeiros filhos, filhos completamente amados e filhos completamente aceitos pelo Pai. Sabe, em Deus você tem um chamado, mas fora dele você não pode fazer nada. A segunda pergunta é, você tem abençoado seus filhos e feito deles discípulos de Cristo? Sabe, nós temos filhos naturais e filhos espirituais, aos quais Deus quer usar e, a partir de nós, transmitir, né, os princípios. É nós que somos responsáveis por formar a próxima geração. A pergunta mais poderosa que nós podemos fazer não é que mundo nós temos deixado para os nossos filhos, mas é que filhos nós temos deixado para esse mundo. Sabe, a oração mais poderosa que nós podemos fazer por uma família, pelos filhos, é: Senhor, converte o coração dos pais. A maior bênção que nós podemos transmitir é ensinar a eles a temer ao Senhor. E isso nós só podemos fazer temendo ao Senhor primeiro. Assim como Jacó, comece a impor a mão sobre os seus filhos e abençoá-los. Faça isso, né, não pelo passado que você teve, mas a partir da natureza que há em você, a natureza de Cristo. Essa palavra eu quero deixar para você hoje. Não deixe de abençoar os seus filhos, sendo também uma bênção nas mãos do Senhor. Vamos orar juntos e vamos clamar ao Senhor nessa hora. Senhor, eu quero declarar que não gerei filhos para perdição. Sim, Deus, os meus filhos não foram gerados, Deus, para serem influenciados, mas para influenciar esse mundo. Eu quero me comprometer contigo a conduzi-los a Ti, e por meio de Ti quero gerar filhos à Tua imagem, buscando também ser como Tu és. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Me ajude na minha fraqueza, nas minhas limitações. Eu quero aprender contigo a ser um bom pai e um bom discipulador. Glória a Deus. Lembre-se sempre, a sua família é o seu primeiro ministério. Os seus filhos são os seus primeiros discípulos. Invista na vida deles, invista na vida da tua família. Amém? Glória a Deus. Então fica assim, eu oro por você, você ora por mim. Amanhã nós temos mais um capítulo de Gênesis e eu aguardo você. Estamos juntos com Jesus. Um forte abraço.